Nossa, moleque, o que a gente foi arrumar, hein? A gente começa um projeto pra falar de Flamengo completamente empolgado, projetando o Felipe Luiz, uma temporada e não sei o quê. E aí os caras tomam essa decisão que dá vontade de largar tudo, mas a gente tem aqui o nosso compromisso, tem que vir falar. Só que é foda. A culpa é nossa? O problema somos nós? É o momento da gente começar a considerar essa questão, né? A gente começou, o Flamengo começou a perder a porra toda, todos os títulos em disputa estão indo para as cucuia, técnico indo pro caralho, mas também nada mais Flamengo do que isso, né? Sendo bem sincero, nada mais Flamengo do que isso. Vamos fazer nosso divã aqui. Meu nome é Gustavo Angeléias. Se você tá ouvindo a gente no Spotify ou vendo no YouTube, faz aí aquilo que você sabe fazer. Segue a gente nas redes sociais. Eu sou Jean Angeléias, o Matheus aqui comigo, Matheus V.O. Vieira. Se inscreve, segue, tudo mais. E vamos começar. Cara, porra, inacreditável isso acontecer dessa forma, nesse momento. É completamente injustificável. E tudo se resume ao ego de uma pessoa, né? É um estelionato eleitoral porque o BAP, Luiz Eduardo Batista, presidente do Flamengo, prometeu uma gestão profissional e no primeiro mês de crise, desde que ele assumiu, não tinha tido uma crise tão extensa quanto essa. Tinha tido altos e baixos, logicamente, mas no primeiro mês de crise, de fato, ele resolve colocar o ego dele acima da instituição para tomar essa decisão absurda de demitir o Felipe Luiz, né? Rolaram algumas informações, porque, né, o Flamengo é aquilo. Todo mundo sabe tudo dos bastidores. E as pessoas realmente sabem. Eu não tô falando isso como deboche, não. Eu tô falando isso porque no Flamengo vaza absolutamente tudo. Vazou áudio do BAP dando a justificativa, vazou áudio entre aspas, do BAP dando a justificativa, vazou da insatisfação do BAP sobre a negociação do Felipe Luiz com o grupo que controla o Chelsea, né? Que aí depois, inclusive, muito engraçada essa história, né? Ele foi negociar, achando que estava negociando com o Chelsea, estava negociando com o Strasbourg. E parece que aí saiu essa notícia e aí falaram que não é bem assim, mas mesmo assim o BAP ficou puto. Mesmo assim, vai tomar no exatamente. cu, porra, impressionante. Enfim, aí depois acontece do pior timing possível para você fazer essa demissão, porque, né, venhamos e convenhamos, por mais que o BAP não ligue para absolutamente porra nenhuma, ele não liga para nada, sua opinião, a minha opinião, a opinião da torcida, a opinião dos pares dele dentro do Flamengo, a opinião dos jogadores, a opinião da comissão técnica, a opinião do Zico, a opinião de quem quer que seja a pessoa, o BAP não está nem aí para porra nenhuma. Aí ele faz a decisão estratégica, genial, de demitir o Felipe Luiz depois de uma goleada por 8-0 e uma classificação na semifinal do Carioca com uma decisão Fla-Flu pela frente. Então o Leonardo Jardim, o glorioso Leonardo Jardim, que não tem absolutamente nada a ver com o Felipe Luiz em termos de perfil de treinador, vai ter aí uma semana para botar a casinha em ordem e ir para uma final contra o Fluminense, que entre os rivais cariocas é o time que mais dá trabalho para o Flamengo. E o time no Brasil que tá jogando melhor hoje em dia, né? Então. Nessa temporada. Ainda tem isso. Por mais que contra o Vasco eles tenham jogado nada e tenha tido mais sorte que juízo. Inclusive, dá um beijo aí pro Renê, porque ele fez aquela cobrança de pênalti que me fez rir bastante. Um forte abraço aí pro grande Renê. Mas é isso, cara. E aí, sei lá o que eu falo, mano. Cara, é complicado até falar assim, porque a minha sensação caralho, Breck, parece que morreu um parente meu, assim, ó. Passei o dia mal, fui dormir tarde, não consegui dormir direito, acordei mal, passei o dia mal. E assim, teve gente que adotou uma postura mais tipo, já tinha largado a mão e tudo mais. Muita gente próxima da gente também por causa daquela questão do racismo, da fala dele sobre o racismo sofrido pelo Vinícius Júnior, que muita gente não engoliu, e eu entendo esse lado. Só que, cara, assim, não foi por isso que ele saiu, né? Os motivos para demissão, eles são, inacreditáveis e completamente... pelo contrário. Completamente esdrúxulos, assim. A gente vai fazer uma análise aqui da situação como se fosse uma situação normal, só que não é. Porque a situação é muito clara. O BAP quer um técnico que tenha a marca dele. Que é a mesma coisa que o Landim fez lá atrás com o Dorival. Demitiu o Dorival pra botar um técnico que tem a cara dele. E a cara dele é uma cara de merda, que é uma cara de quem não entende de futebol. O BAP não entende
porra nenhuma de futebol, tal qual eu, tal qual você que tá ouvindo a gente, tal qual o Matheus. A gente só comenta de assistir muito, só que quem tá lá dentro sabe que a situação é diferente. Quem tem vivência de futebol sabe que a situação é diferente. E o BAP contratou o Boto justamente pra ser esse cara que teria essa vivência de futebol. E cadê o senhor Boto agora? As informações são que ele tava defendendo o Filipe Luiz, mas quando o BAP tomou a decisão, ele tirou o corpo fora como covarde que é. Não quer perder a boquinha. Diferentemente da postura do Rodrigo Caio. Exatamente. Que foi sujeito homem, que teve dignidade. Foi sujeito homem de chegar e pedir para ralar também. Não, eu não vou ser o treinador interino, eu vou meter meu pé também, porque o que vocês fizeram com o Felipe foi uma sacanagem absurda. Cara, assim, não se julga um trabalho inteiro de mais de um ano por uma crise de um mês. Tipo, ainda mais em uma crise completamente contextual, causada por uma temporada que exigiu tudo de um elenco e uma comissão técnica tinham para dar, aliado a um calendário que mudou e que levou todos os clubes ao limite, e uma pré-temporada interrompida por decisão do próprio presidente, que não sabe nada de futebol, mas que faz questão de interferir naquilo que ele não conhece. E aí, mesmo a gente ignorando tudo isso e compartilhando aqui de uma opinião hipotética de que sim, um trabalho campeão da América e do Brasileirão merece ser interrompido por um mês de resultados e desempenhos ruins, a forma como foi feita torna tudo pior. Por dois aspectos. O primeiro é covardia e o segundo é burrice. Primeiro eu vou tratar aqui da burrice. Você demitir um técnico depois de uma vitória... E logo antes de uma final, depois de uma extensa coletiva, é um momento terrível pra fazer isso. Ainda mais o cara sendo um ídolo. Você expõe um ídolo e joga a torcida contra a sua própria decisão. E estrategicamente, é uma decisão burra de se tomar num momento burro. Impressionante, impressionante. Uma goleada por 8-0 que terminou nessa amargura, que mesmo assim viu muitos protestos da torcida também, né? Temos que bater nesse ponto aí. Da torcida... parte da torcida, né? Não sei se a grande massa aderiu a esses gritos que vieram da raça, porque eles estavam bem mordidos por não terem sido liberados para falar com os atletas, e muita gente comemorou, né, a demissão do Filipe Luiz aí nas redes sociais, a gente pôde ver também. E também tem a questão estratégica. Ou você demite depois da final da Recopa, ou você demite depois da final da Carioca. Você demitir na sequência, e a maneira que foi, assim, que a gente sabe que o Flamengo trata muito mal os seus ídolos, principalmente seus ídolos recentes. Sim. A gente já sabe. Isso daí é ponto pacífico, todo mundo já sabe que é um padrão, um modo o Flamengo na figura da chapa azul, né? Na figura de Bandeira, Landim e BAP, que são a mesma figura, são a mesma pessoa, pensam rigorosamente igual, sem nenhuma diferença. A gente hoje em dia já tem total condição de falar isso. Isso, exatamente isso que eu quis dizer. Você me corrigiu muito bem, inclusive. Não corrigiu, eu apenas acrescentei. Perfeito, tá perfeito. Não o Flamengo como instituição, o Flamengo na figura dos integrantes daquela chapa azul lá de trás. Às vezes a instituição também, mas é isso. Mas é isso. E, cara, Filipe Luiz, em termos de despedida do Flamengo, deveria ser uma despedida com o Maracanã lotado, com todas as homenagens devidas, com todas as honrarias, com os troféus que ele conquistou em campo. O cara foi campeão de tudo, só não ganhou o Mundial, então é importantíssimo a gente bater nessa tecla também, que o cara deixa o clube dobrando, não dobrando, mas acrescentando muitos troféus à nossa sala, que já é bastante robusta, mas que tem troféu histórico aí que foi conquistado, como o Tetra da Libertadores, que em cima do Palmeiras, tá ligado? Que é uma cura de uma ferida que estava aberta, e o Filipe Luiz tem papel preponderante nisso, e é uma coisa assim, realmente me deixa incrédulo, assim, por mais que eu já devesse esperar por isso, porque no Flamengo a gente precisa sempre esperar pelo pior. Ainda assim foi muito pior do que eu imaginava nos meus piores pesadelos, porque você demitiu um técnico histórico com uma notinha no meio da madrugada é inacreditável. Não, tanto que a reação inicial, tanto da torcida do Flamengo quanto dos rivais, foi: não é possível. Deve ser mentira. Porque é tão inacreditável que até os rivais duvidaram da capacidade de autossabotagem do Flamengo. E aí, assim, voltando pra covardia que a gente tá falando, né? Eu falei primeiro a burrice, agora a covardia. Cara, não se trata nenhum profissional da forma como o BAP tratou o Filipe Luiz.
Se ele tomou a decisão de demitir o profissional, que é o principal responsável pelos únicos méritos que a gestão dele teve, ele tem que virar e fazer isso da maneira correta, que não é mandando o senhor Boto falar depois da porra da coletiva de imprensa com ele projetando o Fla-Flu e a sequência da temporada. Ainda mais... O senhor Boto que fez uma quantidade colossal de merdas durante a janela. Foi salvo pelo Felipe Luiz. Teve o rabo salvo por Felipe Luiz. Exato. E ainda mais se esse profissional for um ídolo do clube. O Felipe Luiz, ele tinha que ter sido respeitado pela diretoria. E caso fossem, de fato, beleza, a gente tomou a decisão de merda e vai seguir com essa decisão de merda. Beleza, tomou essa decisão. Se acontecer isso, de demitir o técnico que ficou a 2 pênaltis de ser campeão mundial, que isso seja feito com dignidade que um ídolo... E que isso seja feito com a dignidade que um ídolo do clube merece. Uma reunião, olho a olho, do cara que tomou essa decisão e que depois se teçam as devidas loas ao profissional. Fazer isso de madrugada, na calada da noite, com uma nota oficial jogada no site do clube, com 2 parágrafos e 7 linhas, é uma vergonha para a instituição. Uma vergonha. Mas é completamente condizente com a postura da galera da Chapa Azul. É completamente condizente com o BAP, com o Landim. O BAP, ele tem mostrado nesse ano que ele vai ser igual ao Landim em tudo. Até em ganhar no primeiro ano, até em ganhar no primeiro ano e fazer merda depois, porque é incapaz de entender o que foi que ele influenciou nesses títulos. Porque se a gente tira o BAP e bota um chimpanzé de terno na presidência do Flamengo, o Felipe Luiz também conquistaria a porra dos títulos que a gente conquistou. Porque o Felipe Luiz é competente pra caralho e segurou uma pá de merda que eu tenho certeza que não vazou por causa da competência do Felipe Luiz. Segurou crise pra caralho, segurou crise com o Pedro, segurou crise com o Boto, segurou crise com todo mundo. E agora a gente vai ter um técnico que não entende porra nenhuma de Flamengo. O Leonardo Jardim, ele pode ser competente pra caralho, mas ele não tem ideia do que é o Flamengo e demora muito pra se entender o que é o Flamengo. É difícil que alguém entenda rápido o que é o Flamengo e vamos ver se ele vai ter essa capacidade. E a gente tinha um cara aqui que tinha a compreensão, assim, muito, muito clara do que é o Flamengo. Ele tinha a compreensão muito, muito clara, assim. Ele sabia o que era o Flamengo, era torcedor do Flamengo, sempre fui torcedor do Flamengo. Falou uma aspa bem bonita, assim, que independentemente do que aconteça com ele, durante a coletiva, né, ele falou, independentemente do que aconteça com ele, o Flamengo vai estar sempre no coração dele. É uma postura que vai além do profissional, vai além do treinador, vai além do ex-jogador do clube, né, uma postura de torcedor. É um cara que tem o Flamengo no coração e que não tem aquela postura de eu fiz muito pelo Flamengo, mas o Flamengo nunca fez nada por mim. Pelo contrário. Ele sabe que o Flamengo também fez muito por ele. A torcida do Flamengo, o clube em si, enquanto instituição, foi a realização de um sonho. Ele sabe disso, ele tem essa consciência de que foi realmente uma realização de um sonho, não só dele, como da família. Então... E ele ajudou a realizar tantos outros sonhos, né? Tantos sonhos nossos, que ele foi um dos caras que ajudou, tanto em 2019, em 2022, em 2025. Um dos jogadores que eu mais gostei de ver com a camisa do Flamengo nessa nova geração aí pós-2019, um dos caras que realmente era o meio campista jogando na lateral, sabe? É um cara que tanto na leitura de jogo, quanto defensivamente, quanto... pensando o jogo a partir da lateral, né? Ele encontrava uns passes assim fantásticos, sabe? Um cara que realmente para lateral era um talento que era muito diferenciado mesmo. Então foi muito decepcionante, sabe? Foi muito decepcionante tudo isso que aconteceu na madrugada de hoje. Cara, eu depois do jogo eu fui dormir, eu consegui dormir cedo, felizmente. Porque se eu não tivesse ido dormir e tivesse visto o que aconteceu logo na sequência, eu teria ficado em claro a noite toda e hoje eu tive que acordar muito cedo para trabalhar. Então, eu ia estar muito fodido. Felizmente eu dormi, mas hoje eu acordei, peguei o celular e a primeira coisa que eu vi foi a notícia da demissão e eu fiquei incrédulo. Não, cara, é uma loucura mesmo. Assim. E aí, informações que surgiram após a notícia da demissão, há uma convergência entre os setoristas de que o Felipe Luiz nunca agradou o BAP e que o BAP tinha
e que o BAP vinha engolindo ali o treinador por causa dos resultados positivos. O Marcelo Corrêa da Globo falou que teve um desgaste na renovação do ano passado, que muita gente já falou, e a gente chegou até a comentar aqui que foi um desgaste completamente causado pela falta de convicção do BAP na condução do futebol, e que a relação entre técnico e presidente azedou de vez na mudança de planejamento no início desse ano, e que era muito óbvio que daria merda também, assim. O Felipe sentiu que foi uma interferência direta no trabalho, o que foi, e aí o BAP ficou insatisfeito depois que a merda que ele fez ficou exposta, né? E aí foi vazada ali em notícias da imprensa, em entrevistas posteriores. E aí eu vou ler aqui uma manchete de uma matéria de 3 de maio de 2019, que mostra um pouco do perfil de como é o BAP como líder e de como é o BAP como cartola, e de como ele entende esse tal profissionalismo que ele tanto prega. Matéria do GE de 3 de maio de 2019. BAP interfere no futebol, compra barulho de Abel Braga e gera desconforto no Flamengo. Vice de Relações Externas toma as rédeas internamente para defender técnico e cria mal-estar. Então, assim, esse é o BAP. É um cara que não tem nenhum conhecimento de futebol e faz questão de colocar o ego dele acima das prioridades do clube de maior orçamento do continente, ao mesmo tempo que foi eleito prometendo profissionalismo. A promessa morreu no primeiro mês de desempenho ruim. Então, assim, é muito óbvio que, como aconteceu, cara, com Landim e Gabigol, aconteceu agora com o Felipe Luiz e BAP. O BAP não conseguiu aceitar que a figura do Felipe Luiz fosse maior do que a figura do BAP. Tava todo mundo vendo que o sucesso do Flamengo era mérito 100% de Felipe Luiz e jogadores, e o BAP se ressentia disso. Aí ele vai poder desmentir, ele já vazou esse áudio que a gente falou aí, que obviamente não é vazado, o BAP mandou o áudio justamente pra cair na imprensa e meio que aliviar a barra dele, em que ele fala que se você tá num trem e percebe que tá indo no caminho errado, você tem que saltar na primeira estação. Só que não adianta você saltar na primeira estação e se jogar no trilho na frente do trem, porque aí você vai ser atropelado. E é isso que o BAP tá fazendo. Mas exatamente. Assim, o real motivo disso, e fica muito óbvio nas declarações, na condução do processo, em todas as notícias que a gente tem, é que o BAP não aceita que o Felipe Luiz seja maior do que ele. Ele quer os méritos, ele quer ter a cara dele no processo. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer. Porra, mano, honestamente, eu não tenho a menor ideia de como o Léo Jardim joga. Eu vi alguma coisa daquele Cruzeiro. Pode ter certeza que vai ser muito diferente, que a torcida vai ficar muito insatisfeita, porque a não ser que ele faça adaptações de acordo com a qualidade do elenco do Flamengo e mude, em parte, a filosofia de jogo dele, é uma filosofia de jogar com blocos baixos, jogando no contra-ataque e... Os grandes sucessos da carreira dele são assim, né? De roubar a bola e sair em velocidade. É o que eu vi muita gente falar. Mas assim, é um cara de fato competente. Vamos ver se ele consegue... E vale a pena ressaltar isso. Leonardo Jardim é um ótimo treinador. Não só para o Brasil, como para a Europa, tá? Um excelente nome, um ótimo treinador. Mas ele chega no meio de um furacão. E assim, também, vamos falar a real, ele aceitar essa porra é uma pataquada do caralho também, né? Ele negociar com o Flamengo, com um técnico empregado, 2 meses atrás ele tava falando que não treinava outro clube no Brasil, tipo assim, já mostra um pouco do caráter do maluco nessa porra, assim. É óbvio que eu não tenho a ilusão de que as pessoas no futebol têm caráter nem nada, acho que todo mundo realmente trabalha desse jeito, mas assim, já vale a gente ficar de olho. Mas assim, falando numa nota até mais pessoal aqui, viado, isso me desanimou muito pra acompanhar o Flamengo, honestamente, cara. Se a gente não tivesse começado esse nosso projeto aqui, a chance de eu largar 100% esse ano e tirar um sabático de fato era gigantesca, porque, mano, a minha sensação é de que se o BAP estiver ganhando, eu tô perdendo. O BAP sempre teve contrário ao que eu acredito e agora eu tô de fato contrário a ele, assim. Se ele estiver vencendo, se as coisas tiverem sido boas pro BAP, é sinal de que elas estão sendo piores pra mim e pro Flamengo. É a minha opinião. Tem uma questão que você fala que provavelmente tiraria o sabático do Flamengo, mas é foda que a gente não consegue largar esse craque, né? A gente não consegue deixar de lado essa porra desse clube. E aí a gente acaba se sujeitando a montanhas russas emocionais por conta de motivos completamente patéticos. E aí acontece isso para muito além de resultado. Ganhar ou perder eu consigo lidar numa boa, tá ligado? Isso vai além de resultado. Mas a forma como se ganha e como se perde é a questão, né, cara?
essa que é a questão, é a forma, tá ligado? A maneira com a qual se fazem as coisas no Flamengo, que é realmente muito desgastante, cara, é muito desgastante e dá um desânimo foda, assim. E pouca gente nos últimos anos tinha entendido, como o Felipe, de que forma se aproximar dessa forma Flamengo de ganhar, né, cara? Um cara que conseguiu entender de que jeito fazer o Flamengo ser mais Flamengo. Então, assim, é muito, muito complicado isso acontecer, porque dá uma sensação de que a gente tá perdendo... Não só dá uma sensação, mas assim, é mais uma confirmação de que a gente vem perdendo a nossa essência, né? Isso até foi uma discussão grande, né? A gente falou aqui semana passada sobre as críticas ao trabalho, a torcida reclamar, a gente até... falou que a torcida tem direito de reclamar sim, mas eu acho que vale uma reflexão, cara. Até o nosso parceiro Chico Freire tava falando que essas críticas saíram um pouco do tom, assim. Virou uma megalomania num sentido de que a gente não consegue mais aproveitar, cara. A gente não consegue mais aproveitar a essência de ser Flamengo. É muita frustração. Ser Flamengo e ser feliz são dois polos completamente diferentes hoje em dia. E nunca não dá foi pra ser assim. Flamengo e ser feliz. Antigamente ser Flamengo bastava, assim. Se a gente visse em campo o Flamengo sendo Flamengo, bastava. E hoje em dia... Independentemente do resultado. Os caras dando a vida em campo já representava a gente, tá ligado? E hoje em dia a gente... Eu acho que isso é uma coisa do futebol de hoje em dia, da sociedade de hoje em dia. É reflexo de, 30 anos de neoliberalismo no senso comum e tudo mais. Eu acho que é um reflexo disso, que a gente não consegue mais ser feliz com nada. A gente vai esvaziando tudo para ser uma questão puramente financeira, que as coisas perdem o sentido. As coisas vão perdendo o sentido e o futebol tá perdendo o sentido. Se não ganha, não existe como você aproveitar, não existe a jornada. E assim, eu tenho a sensação clara de que ano passado, se a gente perdesse a final da Libertadores e o Brasileiro, a avaliação ia ser a mesma, né? A avaliação ia ser que tava tudo errado e de que não valeu de nada. Então, assim, é muito, muito complicado. Nosso gato aí, o gato do Matheus, tá concordando com a gente? Pô, perdão. Não, tem uma concordado. 100% a favor de participações felinas nesse podcast. Nós estimularemos todas. É que eu tô aqui em cima do tapete que ele ganha carinho. Então ele tá aqui lambendo meu cotovelo e deitando no chão. Mostra aí. Vamos um pouco de leveza nesse podcast, que todo podcast é um peso do caralho, pelo amor de Deus. E aí ele não gosta, no cameras, ele não gosta de participar. Inclusive o bom daqui de casa é que a porta tá fechada, porque a gata aqui entrou no cio e ela fica gritando pelos 4 cantos da casa, desesperada, falando, eu quero ficar! É foda. Pô, fantástico, o gato é muito maneiro, cara, eu acho mal barato, mas às vezes eles são chatos pra caralho. Com todo respeito, claro, sempre, de coração, eu amo todos eles, mas às vezes eles são muito chatos. Impressionante. Mas voltando sobre aquele papo de perda da essência, a ideia que o BAP tem sobre a arquibancada do Maracanã, o perfil de torcedor que ele quer ver dentro do Maracanã e consumindo o produto Flamengo, diz muito sobre essa perda de essência, sobre a lógica que ele quer implementar, não só na questão ali de precificação de ingressos e tudo mais o que envolve esse lado que impacta diretamente o torcedor, quanto a gestão do futebol. Isso daí, para mim, fica bem claro. Assim. Fica bem claro que essa é a ideia dele mesmo. Ele falou que mira o Real Madrid, mas ele mira o Real Madrid de um jeito que só quer a parte de muitos turistas no estádio, de trocar treinadores o tempo todo, caso os resultados que ele imagina que sejam os ideais não venham, porque não tem nenhuma questão ali de avaliação de trabalho. Né? Porque você não avalia um trabalho de um treinador de uma maneira séria pelo que ele fez nos últimos 3 meses após passar 1 ano e alguma coisinha acumulando títulos, conquistando taças. E por conta de uma queda de desempenho de um início de ano completamente atípico, você vai lá e demite o treinador. Então essa questão dele não querer o Felipe Luiz desde o início faz todo sentido. Sabe? Faz todo sentido. Eu não acho que tenha uma falta de verdade nisso, mas agora eu não entendo, eu acredito, o Felipe Luiz inclusive falou sobre isso na coletiva ontem, que muito provavelmente a torcida foi quem botou ele no cargo de treinador. Isso daí eu vejo como um recado também, sabe? Sim. Vejo como uma análise que ele fez, sabe? Que ele teve essa percepção de que ele não era o cara que o mandatário do clube queria nesse cargo,
pelo motivo que fosse. Difícil, cara, muito difícil mesmo, assim. É complicado porque aí essas questões me batem de uma forma até mais profunda, assim, tipo, porra, tudo que a gente viveu, é óbvio que tem a participação dessa galera, é óbvio que tem a participação da reestruturação financeira que foi promovida por BAP, Landim, Bandeira, Valim, essa galera toda que a gente conhece. Mas, porra, será que vale a pena a gente trocar a nossa essência por isso? Porque, cara, a gente conquistou título pra caralho na merda também. Talvez a gente não fosse ganhar tanto. E as duas coisas poderiam andar de mãos dadas, né? Exato, sim. A gente... Poderiam, né? Só que... Falta de querência mesmo. É isso que a gente sabe, né? O Flamengo, ele é um território em disputa. A gente está disputando o Flamengo o tempo todo e desde que a Chapa Azul assumiu, a gente tá perdendo. A torcida comprou esse barulho, só que a gente tá perdendo. A torcida de verdade do Flamengo tem perdido. A gente, eventualmente, conseguiu comemorar Libertadores, conseguiu comemorar Brasileirão, conseguiu comemorar grandes ídolos, conseguiu ter grandes ídolos, coisas que a gente acabou não tendo em muitos anos, só que isso tem sido em troca da perda da nossa essência. E aí isso vai de arquibancada, isso vai de tratar os ídolos mal, isso vai de ter um público embranquecido no Maracanã, de ter um público cada vez mais turista no Maracanã, de ter cada vez mais clientes no Maracanã e menos torcedores. E aí, porra, é um debate que não tem certo ou errado, mas que me bate dessa forma. São questões que me acessam nesse lugar de tipo, porra, quanto vale a pena pra ganhar, sabe? Vale a pena a gente perder aquilo que faz a gente ser melhor, aquilo que faz a gente ser a gente. Aquilo que fez o Flamengo ser o Flamengo. Vale a pena a gente perder isso tudo em troca de título, em troca dessa hegemonia, que nem vem hegemonia, né? Porque, beleza, se a gente troca isso tudo, mas de fato substitui o projeto do Flamengo por um projeto profissional, mas não, a gente só tem dinheiro. E aí uma expressão que o nosso amigo Leandro Lopes sempre fala, que a gente vai se tornando o pobre menino rico. A gente tem dinheiro, muito dinheiro, mas só. A gente não tem um projeto, a gente não tem bom tratamento dos ídolos, a gente não tem mais a nossa essência, a gente não tem torcida, a gente não tem aquilo que faz o Flamengo ser o Flamengo do lado da gente. E isso vai se perdendo cada vez mais, se perdendo cada vez mais, se perdendo cada vez mais. Até que ponto vale a pena, sabe? Tipo, porra, óbvio, eu comemorei pra caralho os títulos, se o Flamengo ganhar esse ano, provavelmente eu vou comemorar. Mas, ao mesmo tempo, será que vale a pena? Lá na frente, a gente vai olhar pra trás daqui a 20 anos, se ainda houver mundo, se a gente não tiver entrado num cataclisma nuclear, que tem uma grande chance de acontecer, a gente vai olhar pra trás e vai falar, pô, valeu a pena tudo isso? Valeu a pena passar por isso? Vendo o que o Flamengo se tornou? Não sei qual vai ser a nossa opinião daqui a alguns anos, mas é algo que a gente tem que refletir e eu vejo muita gente deixando isso passar. E aí, quando a gente faz essas reflexões, em geral, nas redes sociais, a gente é chamado de flapessol, a gente é chamado de anti-flamenguista, a gente torce contra. É foda, entendeu? É muito foda isso, é bem complicado. Não dá pra você falar de Flamengo sem destacar a função social que o Flamengo exerce num Brasil completamente dividido e completamente negligente com as pessoas das classes mais baixas, né? A gente viu muito disso, a gente já viu muito disso no decorrer da história, e o Flamengo, o futebol, no caso, e nesse nosso microcosmos aqui, o Flamengo, sempre foi uma válvula de escape para o povo, né, cara? Sempre foi ali o que, depois de uma semana de cão, como muitos falam, né, a semana de cão, você tem ali o Flamengo, que é um lugar onde você pode se apoiar, né, independentemente de resultado. Volta a bater nessa tecla. Não depende do resultado, depende do Flamengo. O Flamengo se basta. E sempre foi assim. Mas hoje em dia parece que isso está mudando, e está mudando meio a forceps, né? Tem gente que está fazendo força para isso mudar, que quer que isso mude, porque o Flamengo que essas pessoas imaginam não é o Flamengo de todo mundo. É o Flamengo de poucos do deles. Leblon, da Gávea, é o Flamengo daquele cercadinho, é o Flamengo de antes e depois do túnel Santa Bárbara e do túnel Rebouças, que não é para chegar a todos, né? O Flamengo que é excludente, o Flamengo que é resultadista, o Flamengo que é imediatista, o Flamengo que é completamente influenciável pelos egos e pelos quereres e pelas opiniões sem embasamento
dos que comandam o clube. Então, é isso, tá ligado? É isso que a gente tá vendo o Flamengo se tornar. Mas aí, como ensinou o Adílio, e ensinou não falando, mas ensinou agindo, nesses momentos de derrota, nesses momentos que o muro da Gávea se estende lá no alto, a gente tem como achar uma brecha. O Flamengo acha a brecha, e é nessa brecha que a gente vai trabalhar. A gente vai continuar aqui, vamos manter o projeto, somos dois filipistas convictos, entre críticas e elogios, assim, virou-se uma parada nas redes sociais de gente que falando, não pode criticar o Filipe Luís, então não, pode criticar. Só que critique-se da maneira correta, baseado em fatos, baseado na realidade, baseado em números. Não vai criticar baseado em porra nenhuma. Exatamente. Como muita gente fez. E é isso, o Flamengo vai pular o muro, o Flamengo vai conseguir se esgueirar pelas brechas, porque é nisso que o Flamengo cresce. O Flamengo, ele cresce... Como água na rocha. Exato. O Flamengo cresce na brecha, o Flamengo acha os caminhos. E nós seguiremos trilhando o nosso caminho aqui, tentando sempre, cara, eu acho que falar de futebol e falar de Flamengo pra defender esse Flamengo. Acho que assim, sei lá, eu nunca fui uma pessoa de ter sonhos pra caralho, de ter grandes projetos, não sei o quê. A minha parada sempre foi o Flamengo, é sempre falar de Flamengo e defender o Flamengo que eu acredito. Então, assim, agora que tudo parece nublado e a gente tá envolto numa névoa de incertezas e de derrotas, porque eu sinto essa demissão do Filipe Luís como uma derrota mesmo, uma derrota da instituição, uma derrota pessoal. Acho que o que cabe a gente é seguir defendendo o Flamengo que a gente acredita, e que é esse Flamengo que a gente tem falado aqui nesses últimos minutos. E eu espero que muita gente que se identifica traga suas opiniões e traga sua participação e traga a sua audiência e a sua vontade de participar nesse nosso trajeto de tentar evitar que o Flamengo se transforme nisso que querem transformar o clube. E aí, cara, é isso, sim. Vai ser difícil no começo avaliar o trabalho do Jardim. Acho que ainda vai ter muita questão pessoal aí envolvida nisso. Muita tristeza da demissão do Filipe Luís vai estar envolvida nesse começo de trabalho do Leonardo Jardim. Muita desconfiança também. Vai ser difícil, ver o Flamengo passar por esse processo. A gente se desacostumou a ter um trabalho tão longo no Flamengo, né? Uhum. Há muitos e muitos anos. Eu já desisti. Não tem como. Você ser campeão da Libertadores é um perigo pro seu cargo, caso você seja o treinador do Flamengo. Não, e pros próximos treinadores, que recado que isso passa, né? O que você precisa fazer pra se manter no Flamengo? Nada é suficiente. Se não conquistar o Mundial... Aliás, você pode conquistar o Mundial e se no mês seguinte você não conseguir ganhar 2 clássicos, você tá correndo perigo. Isso não significa nada. A situação não pode ser assim, né? Mas acho que vai caber a gente a tentar ser o mais sóbrio possível analisando esse trabalho do Leonardo Jardim, mas ao mesmo tempo sem deixar de ser vigilante, porque essa punhalada nas costas que o BAP fez com o Filipe Luís foi uma punhalada nas costas do Flamengo, porque o Filipe Luís, como ídolo do Flamengo, ele é o Flamengo. O Filipe Luís, o Everton Ribeiro, o Gabigol, o Bruno Henrique, o Zico, o Júnior, esses caras são o Flamengo, tal qual nós somos o Flamengo. O BAP não é o Flamengo. O BAP é uma vírgula na história do Flamengo. Ele é um nada. E é assim que ele vai ficar na história, como um nada, enquanto o Filipe Luís vai permanecer na história como um dos grandes ídolos da história do Flamengo. Então, assim, essa punhalada nas costas do Flamengo foi dada pelo BAP com a anuência de muita gente. Muita gente ajudou a levar esse punhal às costas do Felipe e às costas do Flamengo. Mas agora é recolher os cacos, lamber as feridas e ver o que vem pela frente. A gente vai continuar aqui nosso trabalho, vamos falar... Inclusive, você falou mais cedo aí de que é difícil largar, mas eu, em dado momento, cheguei a conseguir me afastar legal do Flamengo, cara, porque ali em 2017, aquela eliminação pro São Lourenço, me bateu muito mal e eu falei, mano, eu preciso mudar minha relação, viado. Não me faz bem. Tá fazendo mal. Tá me fazendo mal. Eu realmente me dei uma afastada, Aí depois me mudei, me afastei de fato do Rio de Janeiro, fui morar em Brasília, então assim, eu de fato fiquei um tempo afastado, mas dessa vez não conseguiria me afastar porque
Acho que nem posso. Acho que... Seria admissão de derrota. A gente não... Seria admissão de derrota. E aí, diria Darcy Ribeiro, né? Eu odiaria estar do lado de quem venceu, mano. Odiaria muito estar do lado de quem venceu, de quem tá feliz com essa demissão, de estar do lado do BAP, do lado do Landim, dessa galera. E ainda tem uma questão que é muito significativa nesse sentido, né? Da questão do ser lembrado, né? Será que o BAP gostaria de ser lembrado ou de ser esquecido? Porque Dusty Abranches, né, o Dusty pai, foi lembrado como o cara que vendeu o Zico. Né? Toda vez que tocam no nome dele, ele é só o cara que vendeu o Zico. Ele não era mais nada que isso. E aí você ser o cara que demitiu o Felipe Luiz. Pode ser também que seja até mais proveitoso para o BAP não ser lembrado daqui a alguns anos. Exatamente. Chegamos ao fim de mais um episódio de Alto Astral do Flamengo. Porra! Energia lá em cima! Bom demais ser Flamengo! Estaremos de volta aqui semana que vem para falar possivelmente de uma derrota do Flamengo na final do Carioca. Eu honestamente não vejo um cenário que o Flamengo consiga vencer com um técnico novo. Flamengo. E é isso, mas estaremos aqui de qualquer forma semana que vem para analisar essa partida da final do Carioca e projetar o resto da temporada com um pouco menos de decepção na mente, tendo uns dias aí de reflexão sobre tudo que a gente tá passando, né? Porque, de fato, é foda. O Flamengo envolve muito da nossa vida, cara. É uma parte muito importante de quem a gente é. E quando esse tipo de coisa acontece, faz sentido realmente a gente passar por um processo semelhante ao luto, realmente. Assim, é um luto, é uma derrota que a gente sofre. Então, assim, reflitam qualquer coisa. Quem estiver ouvindo a gente, desabafe aí nos comentários do Spotify, nos comentários do YouTube, nas nossas redes sociais. Vamos continuar essa conversa. Nossa ideia aqui é sempre iniciar um papo para seguir depois nas redes sociais. E se vocês estiverem curtindo, venham com a gente, deem aquela força que a gente vai seguir aqui. Sigam a gente no Spotify, se inscrevam no YouTube, dê like na porra toda e sigam a gente nas redes sociais. Eu tô lá no Instagram como Geangeleias, G-A-N-G-E-L-E-A-S. Seu Instagram, Matheus? Eu sou Matheus com H-V-O Vieira, Matheus com H-V-O Vieira lá no Instagram. É só colar. E a gente se encontra semana que vem no Flamenguismos número 8. Valeu, grande abraço. Valeu.